Oi gente, tudo bem? Fazia tempo, né, que eu não gravava um vídeo novo por aqui, mas esse vídeo é justamente para conversar com vocês, para explicar um pouquinho desse meu sumiço e dos novos projetos que eu trago pro blog, tá? Vai ser uma conversa, acho que um pouquinho longa, mas eu acho que é muito esclarecedora e eu senti que esse vídeo é muito importante para a nova fase do blog. O blog vai fazer 3 anos em outubro, tô muito feliz por isso, muito feliz pelo sucesso, pela repercussão que alcançou até aqui. Tem muita coisa ainda para ser melhorada, me dedico diariamente para isso e sei que sempre sugestões serão bem-vindas, sempre vai ter algo para melhorar, mas eu tô bem feliz com o resultado até agora e vim aqui mostrar um pouquinho disso para vocês. Eu fiz uma pesquisa recentemente no blog, quero agradecer todo mundo que participou. Eu não esperava, mas eu acho que umas 405 pessoas participaram. Pra mim foi muito importante. De todas as pesquisas que eu fiz ao longo desses 3 anos de blog e de canal, essa foi a que teve mais participação de vocês. Então eu tô muito feliz, realmente tô construindo um público fiel. Então eu quero agradecer muito, muito, de verdade, todo mundo que participou. Essa é a única maneira que eu tenho realmente de conhecer os gostos de vocês, as preferências de vocês. É até uma dica pra quem está começando um blog e um canal. Saiba quem é o seu público, escute o que ele tem a dizer, faça pesquisas no seu blog, porque isso vai te ajudar muito com as matérias que você pretende expor, os vídeos que você pretende gravar, saber de uma forma geral quem te acompanha do outro lado. Então eu quero agradecer muito, foi muito importante pra mim. Eu já tinha alguns planos pro blog e essa pesquisa me ajudou muito. E antes eu queria contextualizar pra vocês o blog, depois falar um pouquinho dos comentários que chegaram através dessa pesquisa, explicar algumas coisinhas e dizer pra vocês os rumos que o blog vai tomar, tá bem? Bom, em primeiro lugar, pra quem tá me acompanhando há pouco tempo e até pra quem me acompanha há mais tempo, o blog começou em 2012, em outubro de 2012. Eu comecei o blog e o canal juntos, tá? E a ideia, pra mim, sempre foi criar um blog que, na verdade, fosse muito similar a uma revista eletrônica. Eu nunca quis falar de um único assunto específico, eu sempre quis falar de assuntos que eu goste, vários assuntos que eu goste, mas que, claro, tenha relação com o meu dia a dia e com o meu público. Como todo blog, sempre tem um assunto que se destaca mais. E pra minha surpresa, um assunto que eu nunca tinha colocado em pauta, que eu nunca tinha planejado falar, falei uma vez por causa que 5 ou 6 leitores me pediram e acabou se destacando, que foi o Chile. Tá? As dicas sobre o Chile e dicas de viagem em geral, que hoje pra vocês sabem disso, mas eu estou reafirmando aqui, porque não tenho nenhum problema em falar isso, é o tema principal do blog. Mas eu nunca deixei de falar das outras coisas, ou seja, eu nunca deixei de falar de beleza, de moda, de decoração, de dicas de organização, nunca deixei de falar de comportamento. Tem uma coluna no blog que se chama PF Palette, que fala sobre relacionamentos, sobre reflexões, sobre crônicas que eu faço, resenhas de livros e outras coisas. É claro que de uns tempos pra cá eu diminuí a quantidade desses posts. E por quê? Muito sincero em dizer também, não vejo problemas em dizer isso. Eu parei de escrever um pouco sobre essas colunas por desânimo, por perceber que eu me dedicava com o mesmo amor e o mesmo carinho para essas colunas e não tinha o mesmo número de acessos que eu tinha com relação às dicas de viagem, por exemplo. E, gente, para um blogueiro que se dedica, faz as fotos, pesquisa, faz um post, principalmente no meu caso que eu trabalho fora, então todo o tempo que sobra é dedicado ao blog, eu durmo tarde por conta disso, às vezes eu emendo meu trabalho com uma noite trabalhando no blog e no outro dia volto a trabalhar. Então, quando você tem todo esse, que eu chamo de investimento para o seu blog, que causa até um desgaste físico, e não tem o mesmo retorno, dá uma desanimada. Então por isso que eu passei mesmo a colocar muito mais temas sobre viagem e dicas sobre o Chile e diminuir um pouco a quantidade dos outros temas. Foi só por isso. Porém, de uns 6 meses pra cá, eu tenho percebido que esses outros temas, beleza, organização, do it yourself e outras coisas, têm voltado a ter uma procura muito boa, o que me deixou muito feliz, porque eu nunca tive a pretensão de parar de falar sobre esses assuntos. Mas é importante vocês saberem, e até vocês que querem criar um blog, um canal, ou que já tenham um blog e um canal, que não significa que um blogueiro, quando ele muda o foco do blog, é porque ele se vendeu ou porque ele perdeu o foco e tal. Muito pelo contrário. É sempre o público que mostra para um blogueiro qual é o foco principal daquele blog. O blogueiro ele pode começar com um assunto ou falar de várias outras coisas, mas é o blog que determina qual tipo de assunto é mais acessado. É o próprio público que faz isso, tá? Eu poderia, inclusive vou citar com todo respeito aqui, porque eu acompanho essas blogueiras que fizeram exatamente essa trajetória. Começaram com um assunto e depois, por influência do próprio público, elas acabaram colocando um assunto como principal e os outros continuam na pauta
falta, mas não com o mesmo peso, não com a mesma dedicação ou frequência. E, gente, isso é super normal até dentro de uma empresa, tá? Não teria por que ser diferente em um blog. Por exemplo, Tassiele Alcoleia, que eu adoro, vou deixar, todas as pessoas que eu vou falar, eu vou deixar o canal aqui embaixo, porque de repente alguém não conhece, embora eu acho difícil, porque elas são super conhecidas aqui. Por exemplo, a Tassiele Alcoleia, ela começou naquele quarto rosa, falando de várias dicas de beleza e tal. Hoje a Tassi tem o blog ainda, tem o canal, mas vocês que acompanham sabem que a frequência dela é muito mais hoje em dia em vídeos do que em posts. E é muito mais sobre a vida dela, as coisas que ela vivencia e que eu adoro acompanhar, muita gente adora acompanhar, muito mais isso do que uma dica específica em si, entende? Tem algum problema nisso? Não. Ela apenas percebeu, eu acredito, tá? Não falei com ela pra saber, mas é o que eu acredito que tenha acontecido, que o público passou realmente a valorizar mais, a ver mais esse tipo de assunto. Os outros continuam dentro do blog, mas isso mudou. Outro exemplo grandioso dentro da internet, Flávia Kalina, que também começou com dicas de beleza, tutoriais de maquiagem, e hoje a Flávia praticamente vive só para o canal dela, que é incrível, que inclusive o marido dela também tem um canal, tem a Bebê na internet também, a gente acompanha o crescimento da bebezinha, várias outras coisas. Por exemplo, Fafela, que também é muito focada em beleza, moda e tal, mas ela tem um canal que é muito mais forte que o blog hoje, tem o dia a dia dela, o dia a dia com o Cauã, e várias outras coisas. Camila Cabral, do Vício Feminino, que também começou com dicas de beleza ou dicas de moda, e hoje é muito mais um diário dentro do YouTube, inclusive com o marido, eles são super engraçados. E, gente, eu poderia aqui, ó, continuar uma lista de coisas, uma lista de profissionais dentro da blogosfera ou dentro do YouTube que fizeram o mesmo caminho, ou seja, começaram com um tema, porque todo mundo começa com um tema, mas depois o próprio dia a dia no blog te mostra qual é o seu principal foco. Assim como toda empresa que pode vender, não sei, 10 produtos, sempre vai ter um que vende mais. Sempre vai ter um que é mais procurado, tá? Isso é normal. Agora, o que aconteceu comigo, voltando à história do Pigmento F, é que realmente eu dei uma desanimada por um tempo nos outros temas, porque eu me dedicava da mesma forma como eu me dedico às dicas do Chile ou outras dicas de lugares que eu viajo, mas por falta de acesso do público. E agora que o público voltou a responder, eu voltei a me dedicar muito mais. Quem tá acompanhando os blogs nas 2 últimas semanas deve ter percebido isso, tá? E eu quero agradecer de novo todo mundo que participou da pesquisa. Entre todos os números que chegaram pra mim e que vai me ajudar muito na melhoria do blog, eu gostaria de citar alguns comentários que foram feitos, ou perguntas ou dúvidas, para esclarecer algumas coisas e ajudar assim vocês a entenderem qual é o caminho do blog, como vai funcionar daqui pra frente, e ajudar de repente quem tem um canal também, ou você mesmo que segue um blog, porque às vezes não entende o que rola por trás dos bastidores, por que faz um blogueiro decidir tal coisa e outra não, tá? Então, a primeira coisa que me perguntaram aqui é por que sempre tem mais dicas para as mulheres do que para os homens? Achei a pergunta super legal. Reforço aqui que eu não tenho como saber quem me perguntou as coisas, porque a pesquisa era totalmente anônima. Mas, gente, isso tem uma explicação, tá? Segundo a pesquisa, 92% das pessoas que me seguem são mulheres. Tá? Então acho que esse já é um dado muito grande para justificar por que a maioria das dicas são voltadas para o público feminino. Ah, Fê, tudo bem, mas pesquisa as pessoas às vezes não participam, talvez não seja muito legal se basear nisso. Concordo. Então, além da pesquisa, eu também fui ao Google Analytics, que não sei quantos conhecem, mas quem tem um blog ou quem tem uma empresa deveria conhecer, que é um recurso de relatório da Google que entrega para você quais são os seus acessos, quem é o seu público, se é mais mulher ou se é homem, faixa etária, de que cidades ou de quais lugares do mundo eles acessam o seu conteúdo, quais conteúdos eles olham mais, tá? Então esse é um relatório muito mais confiável, que inclusive a pesquisa me mostrou que 92% do meu público é feminino. O Google me diz que 96% do meu público é feminino também, tá? Então isso explica um pouco porque a maioria dos meus posts são voltados ao público feminino. Embora muito do meu conteúdo no blog também sirva pro público masculino. Por exemplo, todas as dicas que eu dou do Chile, todas as dicas que eu dou de viagem em geral, a coluna PF Palette, por exemplo, que é sobre reflexões, sobre comportamento, tem dicas de livros, por exemplo. Tem muita coisa para os homens também. Mas eu não estou me isentando ou ignorando essa parte do meu público que é menor. Não é isso. É só pra vocês entenderem o porquê das coisas, tá? Mas eu continuo postando coisas para os homens também e vai ter coisas novas no blog que eu acho que vai interessar muito aos homens também. Então fiquem atentos. Próximo comentário que foi feito nessa pesquisa por que não tem mais dicas de casamento? Eu queria que tivesse mais dicas de casamento e que mostrasse outros casamentos também. Bom,
Eu comecei a falar de casamento no blog no ano passado, quando eu estava preparando a minha festa de casamento. E esse ano eu também postei várias coisas sobre o meu casamento, porque como vocês sabem, já falei aqui no canal e no blog, eu fiz toda a organização e toda a decoração do meu casamento. Então eu ensinei e mostrei várias coisas aqui. Eu não esperava realmente a repercussão tão positiva que teve em cima disso. Várias outras pessoas que inclusive viram as minhas matérias ou as fotos que eu enviei para outros blogs de casamento passaram a me acompanhar depois disso, então eu quero agradecer todo mundo. Eu realmente não esperava que fosse agradar tanta gente assim. Mas apesar de todo esse carinho e de toda essa repercussão que teve em cima disso, eu gostaria de deixar claro, gente, que o meu blog nunca foi focado em casamento, tá? Eu apenas mostrei essa parte do meu lado, algo que eu vivenciei, e dei as dicas para quem tá organizando um casamento também. Então, assim, é importante vocês saberem, até para alinhar as expectativas, que não faz sentido nenhum, o blog não tem a pretensão de ser um blog de casamento, não faz nenhum sentido eu postar, como os outros blogs de casamento fazem, postar dicas para noivos ou então postar casamentos de outras pessoas, tá? Porque, na verdade, eu não tenho a pretensão de ser um blog de casamento, nunca foi isso. Mas eu vou continuar postando, sim, coisas, por exemplo, relacionadas à vida de casado, o dia a dia, coisas legais que podem ser compartilhadas. Eu sei, descobri por essa pesquisa também que muita gente que me segue, boa parte é casada ou está em um relacionamento. Então, esse tipo de coisa eu vou postar. Ainda tem algumas coisas que eu fiz pro meu casamento para postar também. Não postei ainda por uma questão de prioridades de assuntos, como eu já falei aqui, mas eu vou postar sim. Mas é importante que vocês saibam que, inclusive sobre o meu casamento, uma hora as dicas sobre ele vão acabar, tá? Então é importante vocês terem isso consciente, que assim, não, sendo bem sincera aqui, que não me sigam apenas por causa das dicas de casamento, porque elas não são o foco principal do blog, tá? Eu falo de outras coisas, mas agradeço o carinho de todos com relação a esse assunto. Outra pergunta super importante que eu já quis esclarecer no blog e que através da pesquisa veio, né? Por que você não fala de outros destinos? Por que você fala só do Chile? Bem, diferente de outros blogs de viagem, eu não sou uma pessoa que viaja pra fazer posts pro blog, tá? Assim como vocês, eu também tenho o meu trabalho e só viajo quando eu tenho férias do meu trabalho. Então, quando eu tiro férias do meu trabalho, que geralmente é uma vez por ano, 2 no máximo, eu vou pra algum lugar no mundo e aí eu conto tudo sobre esse lugar, tá? O que acontece nos blogs específicos sobre viagens, onde esses blogueiros já vivem do blog, acontece hoje em dia que eles são convidados ou eles são pagos para ir para determinado destino e contar tudo sobre esse destino. Por isso que geralmente os blogs de viagem falam da Europa, de vários lugares da Europa, vários lugares da América do Norte, da América do Sul, Austrália, Oceania, enfim, dos 5 continentes, entendeu? Por isso, essa é a diferença. Por que eu falo mais do Chile? Porque eu moro no Chile e porque um dia alguns leitores se interessaram por esse assunto e passou a virar a pauta principal. Por isso, mas assim, todos os outros destinos para onde eu vou tem posts no blog. Talvez não esteja tão destacado e confesso que eu preciso melhorar o destaque dele lá no blog. Mas se vocês procurarem, vocês vão achar e vai melhorar isso no blog, vocês vão ver também. Mas toda viagem que eu faço, eu compartilho e dou dicas em geral sobre viagem. Inclusive, um dos meus vídeos mais acessados é como arrumar a mala, miniaturas que você pode usar na mala, dicas de como fazer a sua primeira viagem internacional. Enfim, há várias outras dicas de viagem que você pode aplicar para outros destinos e que são falados no meu blog e no meu canal, tá? Acho importante vocês terem essa noção de que, por exemplo, eu poderia, gente, comprar revistas sobre viagem, que aliás eu já leio por mim mesmo, por gostar, ler sobre qualquer destino e postar. Porém, eu não acho que isso é uma dica que eu não acho que combina com o meu blog, não é o objetivo do meu blog. Meu blog é realmente falar as coisas que eu vivencio, as coisas que eu estou ali experimentando e posso contar porque eu realmente vi, porque eu realmente fiz, ou porque eu realmente gostei, ou porque eu realmente não gostei, tá? Então, eu não vou falar, por exemplo, não sei, do Japão, se eu nunca fui ao Japão. Eu não vou falar dos Estados Unidos se eu nunca fui aos Estados Unidos, entende? Eu sempre vou falar de coisas que eu vivenciei, por isso que não tem todos os destinos por lá, mas todas as viagens que eu fiz estão. E também tem que considerar que é o seguinte, eu passei a fazer o blog a partir de 2012. Então, tem muitas viagens que eu fiz antes de 2012 e que não estão no blog e que não vem ao caso postar agora, porque, sabe, passou, foi o timing. Mas tudo que eu fiz depois de 2012, em termos de viagem e tal, está por lá, tá bem? Por que não tem dicas para grávidas ou para pessoas que já possuem filhos?
Gente, por uma questão muito simples, eu ainda não sou mãe. Então, assim como eu falei das viagens que eu não gosto de falar dos lugares que eu ainda não fui, eu também não gosto de falar das coisas que eu ainda não vivi. Eu acho que seria muito falso, por exemplo, não falso, mas assim, não seria uma dica tão consistente, acho que seria um post vago ou um vídeo muito superficial para eu falar de maternidade ou para eu dar dicas de viagem para mães ou pais se eu não sou mãe, entendeu? Eu não sei exatamente quais são as necessidades de uma criança, de um pai, vocês entendem isso? Então, por isso que não tem. Eu até me esforcei, depois de muitos pedidos, tem um post lá no blog com dicas para quem vem com crianças para Santiago ou para o Chile em geral. Muitos pais me elogiaram e tal, mas eu até disse nesse post que esse seria o único que eu faria até que eu fosse mãe. Então, vocês podem ter certeza que no dia que eu for mãe, eu vou contar minhas experiências da maternidade, pedir ajuda para vocês em alguns aspectos, para quem já é mãe, e também vou contar experiências sobre viajar e várias outras coisas envolvendo a maternidade. Mas esse assunto ainda não está por lá, justamente porque eu ainda não sou mãe, tá? Inclusive, essa pergunta sobre ser mãe e essa coisa que eu falei de que tem coisas que não estão no blog porque eu não vivenciei, eu acho que é muito importante, por exemplo, eu fiz uma pesquisa para saber quem é o meu público. Mas acho importante também o leitor ou o seguidor de um canal ou de um blog saber quem é o blogueiro, né? Porque um blog, gente, hoje em dia é realmente um canal de comunicação. Cresceu muito o universo dos blogs e do YouTube em geral, mas um blog continua sendo um diário virtual. Sempre vai refletir o estilo de vida daquele blogueiro. Então, se aquele blogueiro ainda não é mãe, não é pai, se ele não viaja muito, ou se ele realmente não é muito ligado em moda, ou se ele realmente só curte moda, é só isso que você vai ver por lá no blog dele, ou são as coisas que de repente você não vai ver porque não está no estilo de vida dele, sabe? Então é importante vocês também tentarem aí fazer um perfil desse blogueiro que vocês estão seguindo. Um último comentário que chegou, que eu achei legal responder aqui, é que assim, eu gosto muito do blog, mas eu acho que as dicas são muito classe A. Esse foi um comentário que na verdade até me surpreendeu. Por que eu vou dizer isso? Porque a maioria das dicas que eu dou, tanto sobre viagem, casamento, decoração, faça você mesmo, várias outras dicas que eu dou, são sempre fazendo com que vocês aproveitem melhor o dinheiro de vocês. E a maioria das dicas são muito econômicas. Na verdade, eu descobri pela pesquisa que eu estou em dívida com o público classe A. Sabe por quê? Porque ó, eu até anotei aqui, 40% das pessoas que responderam à pesquisa disseram ter uma renda maior que 8 salários mínimos. 30% disse que prefere viagens luxuosas e 40% disse que se hospeda em resort quando tem a oportunidade de viajar. Então, se vocês analisarem, assim, relerem meus posts e analisarem meus vídeos, vão ver que eu tô muito em falta com esse público classe A, tá? Bom, depois de tudo isso, quais são as melhorias no blog, né? Porque tudo isso era pra contextualizar. Já tô acabando esse vídeo, tá, gente? Mas eu achei muito importante falar isso com vocês. O blog realmente vai mudar. Como eu disse pra vocês, quando o blog começou, eu sempre tive a pretensão de que ele fosse uma revista eletrônica, onde eu falasse de vários assuntos. Pra quem não sabe, eu sou publicitária, eu trabalho com gestão de redes sociais, eu trabalho com marketing digital e eu trabalho com produção de conteúdo, isso assim, há mais de 10 anos, tá? Então, eu escrevo sobre várias coisas diferentes todos os dias. E eu gosto muito de escrever, é a minha paixão. Então eu quero retomar sim, o foco do blog vai continuar sendo viagens, o Chile sempre vai estar em destaque, pelo menos enquanto eu morar aqui, eu não tenho pretensão de ir embora tão cedo, né? A gente não sabe, o futuro a Deus pertence, mas não tem essa pretensão. Mas eu quero sim falar de outros assuntos, inclusive de coisas novas pelo blog. Então você que me segue do começo do blog, quando o blog ainda não falava de viagem, saiba que eu valorizo você que está aqui e vou retomar esse tipo de assunto. E você que me segue por conta de viagem, não se preocupe, eu não vou deixar de falar disso. Apenas eu vou ter uma agenda equilibrada lá pelo blog e aqui pelo canal também, para conseguir atender todo mundo, mas mais do que isso, porque eu sei que eu nunca vou agradar todo mundo, atender as minhas vontades, aquilo que eu gosto de escrever, aquilo que me traz satisfação diariamente, sabe, gente? Porque é muito prazeroso ter um canal, é muito prazeroso ter um blog, mas também é desgastante. Então eu tenho que falar daquilo que realmente traz prazer pra mim ou algo que eu possa acrescentar na internet, para que eu não seja mais uma na internet. Diante disso, quais são as principais melhorias que o blog vai ter? Primeira coisa é que nós vamos ter dias fixos, o blog vai ter uma agenda. Se você está me acompanhando aqui pelo YouTube, você não vai ter acesso a essa agenda. Mas se você está me acompanhando pelo blog, você vai ver um post.
lá que vai detalhar certinho que dia no blog vai falar de cada coisa. Se você que está me assistindo pelo YouTube quer saber, aqui embaixo eu vou deixar um link, tá? Na caixa de descrição, onde você pode ver como vai funcionar o blog. Mas só para vocês entenderem, cada assunto do blog vai ter dias fixos. Então, por exemplo, segunda-feira e vai ter 2 dias na semana em que eu vou falar de Chile ou de viagem em geral. Nos outros dias, por exemplo, terça-feira vai falar de um assunto, quinta-feira vai falar de outro assunto, vai ter o dia que é só do vídeo, mas vocês vão saber que dia eu vou falar de cada coisa. Isso vai ser muito importante para eu me organizar. Na verdade, eu já me organizo assim há 3 anos, mas vai ser muito importante para você que me segue, porque se você tem mais interesse em determinado assunto sobre outro, você sabe exatamente que dia você vai poder encontrar aquele assunto. Então, eu acho que isso é muito importante e isso é uma das coisas que já vai começar a ser implementada no blog. Outra coisa muito legal é que eu tive uma resposta muito positiva no Facebook sobre uma pergunta que eu fiz, então eu vou colocar essa coluna nova no blog, que eu quero dar dicas para pessoas que estão iniciando um canal, estão iniciando um blog, para pessoas que já trabalham em casa ou que querem trabalhar em casa, para pessoas que querem melhorar a produtividade no trabalho, para pessoas que querem, por exemplo, estudar um pouquinho mais sobre marketing digital para melhorar o seu empreendedorismo, para melhorar a sua marca, a sua página na internet, independente de ser blogueiro ou não. Fiquei muito feliz com isso, então essa vai ser uma coluna semanal também no blog. Se você gosta desse assunto, não deixe de acompanhar, às vezes também poderei fazer vídeos aqui sobre esse assunto, então acho que vai ser um tema muito legal que eu tô muito animada para fazer. Outra coisa legal é que a coluna PF Palette vai ser ampliada também. Então, além de fazer crônicas e textos, eu vou voltar a falar dos meus livros preferidos por lá, dar dicas de aplicativos, inclusive dicas de música. Eu já até lancei uma playlist lá de músicas latinas das pessoas que me pediram, mas eu também vou falar desse assunto com certa frequência, que é um assunto que eu escrevo diariamente e que eu adoro também. Outra importante mudança é que todas as publicações nas redes sociais do blog serão sempre únicas. Então, por exemplo, o que é postado no Instagram é exclusivo, o que é postado no Facebook é outra coisa, o que é postado no YouTube é outra coisa. Então, se você não quiser perder nenhuma dica, me acompanhe em todas as redes sociais. Eu estou em todas com o Pigmento F, inclusive no Snapchat, se alguém quiser me seguir, Pigmento F também. Então, assim você não perde nenhuma dica, tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria contar pra vocês. Perdão pelo vídeo longo, mas eu achei que era super importante. É uma nova fase no blog e vocês são parte disso, é pra vocês que eu escrevo, é pra vocês que eu faço vídeos, então eu achei super importante dar esse feedback. Quero agradecer mais uma vez a participação de todo mundo e o vídeo tinha essa intenção de contar as coisas novas, mas também esclarecer o porquê de certas coisas. Eu quero que vocês tenham certeza de que tudo que eu faço pro blog e para o canal é feito com muito carinho, com muita dedicação, com muito empenho, mas também com coerência, com base em números, com base nos relatórios, com base naquilo que eu percebo por trás de tudo. Eu trabalho com isso diariamente para outras empresas por trabalhar com marketing e por que não eu não faria isso pro Pigmento F, não é verdade? Então eu quero que vocês entendam que sempre há um porquê por trás das coisas, mas eu espero que vocês gostem e eu sou super aberta às críticas quando são realmente construtivas, quando vem com respeito, a comentários, então fiquem à vontade para me escrever, inclusive para comentar sobre esse vídeo, dizer o que vocês me contaram, comentem aqui, ou comentem no blog, ou me mandem um e-mail, contato@pigmentof.com, eu vou adorar saber e eu espero que vocês gostem da novidade. Sobre o layout, eu fiquei muito feliz que muita gente adora, 90% das pessoas disseram que adora e as outras me deram sugestões de melhorias, que eram coisas que eu já esperava melhorar. O layout vai demorar um pouquinho, já foi solicitado, o blog vai ter uma cara nova e eu tô muito empolgada por isso, mas vai demorar um pouco porque depende de designer, de programação, mas esse ano ainda, a gente ainda vai ver esse tipo de mudança, tá? Por enquanto, essas são as mudanças que vocês vão ver e o layout vai demorar um pouquinho, mas eu espero que vocês estejam aqui ainda para acompanhar essa nova fase. Muito obrigada pelo carinho e pelo acesso diário de cada um, por todos me acompanharem e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!